Olá, muito boa tarde. No Vaticano chegou ao fim o Sínodo Especial para a Amazónia, 3 semanas a olhar o apelo ambiental e também humanitário de tantos povos esquecidos e ultrapassados pelos interesses económicos. Está connosco Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia. É com ele que vamos abordar este tema, que marca também o nosso espaço, a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chegou ao fim o Sínodo Especial para a Amazónia. Durante 3 semanas, o Vaticano teve sons e cores diferentes do habitual, que se fizeram ver na missa de encerramento da Assembleia, ao som do cântico Laudato Si de São Francisco de Assis. O Papa, que se inspirou neste nome, pediu a todos os católicos que ouçam as vozes dos mais pobres e evitem a hipocrisia na sua vida de fé. E quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei poveri non sono ascoltate e magari vengono derisse o messe a tacere perché scomodo. Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri e il grido di speranza della Chiesa. La religione dell'io continua, ipocrita, con i suoi riti e le sue preghiere, ma tanti sono cattolici, si confessano cattolici, ma hanno dimenticato di essere cristiani e umani. Dimentica del vero culto a Dio, che passa sempre attraverso l'amore del prossimo. Os pobres estiveram sempre na primeira fila deste sínodo especial. Com eles veio o grito da terra, agredida por um modelo de produção e de consumo que coloca em causa o futuro. Il grido dei poveri, insieme a quello della terra, ci è giunto dall'Amazzonia. Dopo queste 3 settimane non possiamo far finta di non averlo sentito. Le voci dei poveri, insieme a quelle di tanti altri dentro e fuori l'Assemblea Sinodale, pastori, giovani, scienziati, ci spingono a non rimanere indifferenti. Num olhar sobre o pós-sínodo, o Papa convida todos a respeitar as várias culturas na missionação católica para que se possam abrir novos caminhos à proclamação do Evangelho. Invochiamo la Vergine Maria, venerata e amata come regina dell'Amazzonia. Lo è diventata non conquistando, ma inculturandosi, col coraggio umile della madre. È divenuta la protettrice dei suoi piccoli, la difesa degli oppressi, sempre andando alla cultura dei popoli. Non c'è una cultura standard, non c'è una cultura pura che purifica gli altri, c'è il Vangelo puro che si incultura. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Para a Igreja Católica, a opção ambiental é, desde logo, uma opção pelos fragilizados e sem voz. Este sínodo voltou a afirmá-lo.
A Igreja compromete-se a ser aliada dos povos amazónicos para denunciar os atentados contra a vida das comunidades indígenas, os projetos que afetam o meio ambiente, a falta de demarcação dos seus territórios, bem como o modelo económico do desenvolvimento predatório e ecocida. A questão acompanhou toda a preparação para a primeira Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia. Porquê olhar em particular para esta região do mundo? O Papa nunca escondeu a sua preocupação com o rosto ferido da floresta e dos seus povos, agredidos por quem quer apagar a sua história e usurpar os seus bens. O documento final propõe uma ecologia integral em diálogo com os saberes dos povos indígenas e apresenta a definição do pecado ecológico, ou seja, uma ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, a comunidade e o ambiente. Quante presunte superiorità che si tramutano in oppressioni e sfruttamenti, anche oggi lo abbiamo visto nel Sinodo, quando parlavamo sullo sfruttamento del creato, della gente, degli abitanti dell'Amazzonia, sulla tratta delle persone, sul commercio delle persone. Gli errori del passato non sono bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra. E abbiamo visto nel volto sfregato dell'Amazzonia. Na Amazônia, a gente vive hoje uma disputa radical entre dois projetos. E foi isso que o Papa Francisco já compreendeu e já expressou desde que lançou o Sínodo em Porto Maldonado. Dois grandes projetos. Um projeto que é um projeto predatório, um projeto dirigido pela ganância e pelo desejo ilimitado de lucro. Um projeto extrativista das grandes mineradores, um projeto devastador do agronegócio, um projeto do deflorestamento e da destruição ambiental. E um projeto sustentável, múltiplo, diverso e plural, de povos que aprenderam a conviver durante milhares de anos e a enriquecer a própria floresta com a sua vida. Otávio Carmo é vaticanista e chefe de redação da Agência Eclésia, acompanhou todo o desenrolar deste sínodo nas 3 últimas semanas. Otávio, obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Um sínodo, desde logo, a pôr uma tónica muito especial nos mais fragilizados, aqueles que enfrentam estes interesses corporativos e económicos que afetam a Amazónia. Sim, é um processo que teve 2 anos de consultas, de escuta das populações e que vai de encontro ao que tem sido a prioridade do pontificado do Papa Francisco, que é muito centrado nas periferias humanas, geográficas, neste caso também se pode dizer quase económicas, e portanto nesse sentido, e também muita da atenção que se viveu nestas semanas tinha a ver com isso, com grandes interesses de exploração daquele território, que são contrários à necessidade de preservação e de respeito por culturas e por heranças que ali vivem há séculos. A Amazónia já estava na ordem do dia, até pelos incêndios que estavam a devastar grandes extensões de floresta. Depois entrou o sino sobre a Amazónia. Achas que o mundo acolheu este apelo? Eu estou ainda na expectativa. Parece-me que houve, nas semanas do sino propriamente dito, um esvaziamento até da carga ecológica e de proteção, insisto muito também, da proteção cultural e proteção histórica de um património que é muito mais do que só o património natural. Claro. Porque como houve questões internas da Igreja que obviamente dominaram os trabalhos e que vamos falar em seguida, toda esta parte e também a preocupação de não ver no sínodo uma espécie de uma assembleia política paralela. Eu penso que interessa agora olhar, e como fizemos, olhar para o documento, olhar para o que são as propostas da Igreja Católica, para que é o trabalho no terreno. Estamos a falar de um terreno que engloba 9 países, não é apenas o Brasil, e, portanto, há aí uma pluralidade de opções políticas, económicas, sociais e culturais que vale a pena ter atenção.
Uma linha indicadora deste sínodo passa por uma igreja com rosto amazónico que saiba interpretar e responder às solicitações dos povos que habitam esta região do mundo. Neste momento, a Igreja tem a oportunidade histórica de se diferenciar das novas potências colonizadoras, ouvindo os povos da Amazónia para poder exercer a sua atividade profética com transparência. Além disso, a crise socioambiental abre novas oportunidades para apresentar Cristo em todo o seu potencial libertador e humanizador. Desde o anúncio do Sínodo em 2017, que se ouviu por várias vezes a expressão uma igreja com o rosto amazónico. Agora, o documento final vai mais longe e pede uma igreja com um rito amazónico que expresse o património litúrgico, teológico, disciplinar e espiritual da região. O objetivo é enculturar os conteúdos da fé e a sua celebração. ¿Tenemos nuestros ritos? Sí tenemos nuestros ritos, pero ese rito debe incorporarse el centro que es Jesucristo. No hay otra cosa que discutir en este tema. El centro que nos une ahora en este sínodo es Jesucristo, defendiendo la vida en sí, la vida natural. No hay otra cosa más. El anuncio del Evangelio urge, pero que sea entendido, que sea asimilado, que sea comprendido por esas culturas. Y se habló de laicos, de sacerdotes, de diáconos permanentes, de religiosos y religiosas, como que apuntar a ese punto, ¿no? Y se habló de lo que hacen y fortalecer eso. Se habló de nuevos ministerios, inspirados en el Ministerio Acuedan de Pablo VI, de creatividad en esto. Criatividade nos novos ministérios e ver hasta onde se pode chegar. Este foi um tema muito presente, não é? A Igreja quer trabalhar uma presença muito específica como Igreja neste contexto cultural. Sim, já começa a ser feito. Houve vários momentos em que se percebeu a tensão do processo, porque é muito fácil e seria muito fácil chegar aqui e falar numa chave de leitura de revolução, de grande transformação, mas a verdade é que estamos a falar de um processo de décadas, de séculos, de integração, de acolhimento, de interpretação das culturas originárias daquela região panamazónica. Obviamente que uma das preocupações que chegou desde os primeiros documentos e que me pareceria que era evidente que fosse tratada e que foi, era a questão do rito amazónico, ou seja, de colocar uma visão do mundo, da espiritualidade centrada em Jesus Cristo, mas vivida à maneira daqueles povos. Tentando negar um certo colonialismo religioso. Sim, é verdade, o Papa Francisco deixou isso muito vincado na homilia conclusiva, por exemplo, o documento final também deixa isso muito vincado, e houve uma imagem de um teólogo durante as conferências de imprensa que me parece muito interessante para as pessoas lá em casa perceberem. A ideia de que os povos indígenas viram durante muito tempo o cristianismo como a chegada, apesar de serem missionários e terem dado a vida por aqueles povos, já de missionários nas naus dos colonizadores, e agora o sínodo consagra uma visão de missionários nas canoas daqueles povos, nos seus rios. Há uma visão muito mais próxima, muito mais enculturada. Isso era inquestionável, é necessário. A história da missionação mostra-nos que os missionários fazem um esforço sobre-humano para aprender as línguas, os costumes, para viver com os indígenas, e se for preciso, isto é preciso respeitar também muito isto quando se debate estes temas, se for preciso morrer com os indígenas. E toda esta história, todo este património é a base, é o sustento para se falar, por exemplo, de um rito amazónico. Enfim, parece uma coisa muito dramática e muito espampanante, mas a verdade é que a Igreja Católica, na sua diversidade histórica, tem vários ritos, ainda hoje tem vários ritos, sobretudo aquilo que a gente chama as igrejas orientais,
Claro. Embora elas sejam muito próximas de nós, porque estamos a falar do Médio Oriente e do leste europeu muitas vezes, e, portanto, há esta diversidade que faz parte da comunhão católica e não é nenhuma surpresa. Mas a Amazónia é também um desafio pastoral para a Igreja Católica, que estuda a possibilidade de novos ministérios de serviço, admitindo mesmo o sacerdócio exercido por homens casados. Propomos ordenar sacerdotes homens, idóneos e reconhecidos da comunidade que tenham um diaconato permanente fecundo e recebam uma formação adequada para o presbiterado, podendo ter família legitimamente constituída e estável para sustentar a vida da comunidade cristã mediante o anúncio da palavra e a celebração dos sacramentos nas zonas mais remotas da região amazónica. Foi um dos temas mais mediáticos de todo o encontro desde a publicação dos primeiros documentos preparatórios, a possibilidade de ordenação de homens casados como sacerdotes e a ordenação diaconal de mulheres. No final das 3 semanas de trabalho, o Sínodo procurou soluções de compromisso, apontando mais ao futuro do que as mudanças imediatas. Para já, fica a promessa de reabertura da Comissão de Estudo sobre o Diaconado Feminino. Se nós olharmos hoje para a Amazônia, mais da metade, talvez mais do que 60% das comunidades são coordenadas, são dirigidas por mulheres. São a grande maioria das catequistas, as ministras da palavra, ministras da Eucaristia. Então as mulheres têm uma presença decisiva também hoje na Igreja da Amazônia. O povo compara as igrejas evangélicas, de modo especial as pentecostais, tem lá um pastor que está presente na sua comunidade. E o padre não está presente na comunidade do interior da Amazônia, mas ele visita 1 ou 2 vezes ao ano a comunidade, algumas até menos do que isso. O Papa Francisco tem insistido que a igreja seja uma igreja de presença, não uma igreja apenas de visita. Então, retomando São Paulo, que cita diáconas nas comunidades dos primeiros tempos. Lembrando aqui o Vaticano II, que retoma o diaconato para homens casados, e o diaconato de homens casados é retomado com o argumento de que os homens já exercem na igreja um serviço diaconal. Y un punto de la parte pastoral fue el de la mujer, ¿no es cierto? Evidentemente la mujer, lo que se dice en el documento, queda corto lo que es la mujer, ¿no es cierto? En la transmisión de la fe, en el conservar la cultura. Quisiera solamente subrayar esto, que todavía no nos hemos caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la iglesia. Y por ahí nos quedamos solamente en la parte funcional, que es importante, que tienen que estar en los consejos, en todo lo que se dijo, eso sí. Pero el papel de la mujer en la iglesia va mucho más allá de la funcionalidad. Otávio, este é um assunto que fez correr muita tinta e concentrou os interesses mediáticos, não é? A possibilidade de localmente, alguns homens casados poderem assumir este ministério. Sim, eu iria por partes. A primeira é que o documento final, digamos assim, não vai tão longe como o documento preparatório, porque cinge essa possibilidade a pessoas que já tenham o sacramento de ordem, já sejam diáconos permanentes. As pessoas lá em casa provavelmente conhecem diáconos permanentes nas suas comunidades, sabem que
se podem ser ordenados diáconos na Igreja Católica homens casados, aqui há um passo seguinte que é pedido e ligaria a parte anterior, ou seja, provavelmente isto depende da criação de um rito amazónico. Pensemos que há ritos da Índia, da Síria, de várias regiões do Médio Oriente, várias regiões da Europa Oriental, onde há a possibilidade de ordenação sacerdotal de homens casados. A criação de um rito amazónico poderia incluir essa possibilidade e resolveria a questão a nível local, embora seja um grande território, mas resolver, sobretudo porque o que está em vista aqui é chegar e ter uma pastoral de presença, isto foi dito várias vezes, não apenas de visita, em localidades bastante longínquas. Sim, é um território muito território vasto. Vastíssimo. E o que não pode acontecer, isso foi repetido várias vezes, é que, com todo o respeito, mas é só para as pessoas perceberem, as igrejas evangélicas têm pastores em permanência junto a estas comunidades, das suas comunidades cristãs, e o missionário vai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Há uma diferença notória que as pessoas sentem. Aqui não é apenas o plano funcional, porque efetivamente já estamos a tratar de uma questão que também tem implicações disciplinares e teológicas, mas que me parece que seria inserida sempre no contexto de um rito próprio para aquela região e que, portanto, vai de acordo com a prática ancestral da Igreja Católica de reconhecer que determinadas regiões têm um rito próprio e têm aquilo que se chama as igrejas sui iuris, ou seja, têm uma jurisdição e uma disciplina própria. Muito bem, Otávio, obrigado por teres estado aqui no programa Eclésia a analisar este sínodo sobre a Amazónia. A terminar, recordo que mais logo podem ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.